Legal, chegamos aqui na nossa 10ª aula, onde nós vamos ter um caso prático de análise de riscos. Talvez essa aula aqui, se você entender essa aula apenas, vamos supor que se eu tivesse que sacar uma aula desse curso, várias aulas aqui são extremamente importantes, mas se eu tivesse que sacar uma única aula, olha, tem que só dá tempo de ensinar uma aula, eu ensinaria essa aula aqui, ou talvez o estudo de situação, mas essa aula aqui, essa parte prática, se você aprender isso aqui, você vai ter ferramentas extremamente eficazes para o trabalho da segurança patrimonial na sua organização, seja ela pública ou privada, enfim. Então, vamos observar aqui. Nós temos aqui áreas de análise. Por que tem isso aqui? Porque ao analisar risco, ao fazer o trabalho de riscos, trabalho de mapeamento, de identificação, eu preciso dividir por áreas, porque senão você não consegue, não dá para dar um tiro no escuro. É necessário planejamento, é necessário um sequenciamento lógico para que eu possa trabalhar identificando esses riscos. Depois vamos mostrar aqui os checklists por áreas. Temos a área e o que vamos buscar em cada área. E finalmente um case aqui para vocês se divertirem junto comigo, uma situação real, realizada por meio de consultoria em uma fábrica. Então, vamos aqui seguindo. Quais são, então, essas áreas que nós dividimos a segurança patrimonial para facilitar a identificação de riscos? Primeira delas, área da instalação, que nada mais é do que a parte de construção de toda a área, a parte perimetral da área. Depois, construções físicas. O que eu tenho construído, né, com alvenaria ou com madeira? Quais são as minhas instalações construídas dentro daquela área da instalação que eu tenho na organização, na empresa? Depois, educação e treinamento. Aqui nós vamos verificar a importância da educação e treinamento para equipes de segurança, sejam orgânicas ou terceirizadas, e também para o corpo de funcionários da empresa. Todos são responsáveis pela segurança da organização. Equipamentos ativos, vamos entender o que são equipamentos ativos, a importância dos tais equipamentos, e vou mostrar aqui alguns exemplos. Na verdade, os exemplos nós teremos uma aula mais à frente onde eu vou mostrar um a um. Aqui nós vamos trabalhar identificando os problemas relacionados aos equipamentos. Depois, equipamentos passivos, normas e legislações relacionadas com a segurança patrimonial e sistema de segurança. Como que está formalizado, como que está estruturado a sistemática de segurança da empresa. Então tem vários quesitos que são analisados, de modo que nós vamos, à medida que nós respondemos cada quesito formulado, nós vamos identificando as falhas, os problemas, né, que existem naquela organização. Muito bem, área da instalação. A área da instalação é exatamente aquela área, o perímetro, né, as suas limitações, os seus acessos, é a parte mais externa que tem de uma empresa, de uma organização, de um site, de uma fábrica, de um quartel, de um hospital. Então é a área que a instalação como um todo ocupa. O que nós vamos identificar, né, dentro desse quesito, dentro desse subgrupo? Veja, cada resposta que o consultor encontra ou que o analista encontra, ele precisa relacionar as observações que depois serão incluídas no plano. Então, por exemplo, as construções urbanas na periferia da empresa e os acidentes geográficos. Por exemplo, tem muito morro, muita elevação, né, como diz no vocabulário militar, muitos acidentes capitais no entorno da empresa. Então as pessoas de um morro, uma vila que está em cima, conseguem jogar uma pedra na empresa, conseguem jogar um tiro, conseguem jogar um material, às vezes uma droga, joga um pacotinho de uma droga dentro da empresa e pronto. A pessoa se exime do crime e é encontrado um entorpecente dentro de uma área de uma empresa. Olha o perigo. E outra, as construções urbanas estão muito próximas, estão afastadas. Como que estão essas construções no entorno da minha empresa? Tem empresas que muitas vezes a periferia vai avançando,
não existe um planejamento urbano na cidade, um planejamento de construção, um plano diretor adequado, as casas vão avançando e se encostam no muro das empresas, depois começam ainda a levantar, né, um andar, 2 andares, daqui a pouco a pessoa está no seu quarto vendo todo o movimento em um pátio, por exemplo, de uma empresa. Áreas desocupadas, vizinhas às construções da empresa e que não sejam por ela construídas, galpões abandonados, né, áreas campais abandonadas, todas no entorno da empresa. Então isso tem que ser avaliado. Áreas desocupadas no perímetro externo da empresa contém obstáculo que dificulte a sua vigilância. Então, por exemplo, eu tenho uma área com matagais, uma área com morro, com aterro, por exemplo, né, estão desocupadas e elas impedem, elas não permitem que quem está na empresa vigie o entorno da empresa. Então ela contém obstáculos que dificultam a sua vigilância. Eu não consigo verificar o que está acontecendo dentro daquela área, se tem gente morando, se não tem, se tem pessoas se movimentando, se aquela área chega veículo ou não chega. Tá? Existem focos de criminalidade predominantes na região em que está localizada a empresa. Por que eu tenho que saber isso? Para evitar de dar mole, para ensinar os meus colaboradores em relação ao deslocamento para casa, de casa para a empresa, para fazer investigações sociais constantes com os meus colaboradores, verificar se não está tendo um recrutamento por parte do crime. Muitas vezes o crime quer atuar dentro da minha empresa também, então nós precisamos entender esse contexto externo aí. Existe alguma organização localizada nas proximidades da empresa que ameace a sua segurança? Então é importante ter esse conceito, saber se existe, e se existe, como que eles estão atuando, qual é o modus operandi, tem histórico dessa organização afetar o meu trabalho, ameaçar os meus funcionários. A ocorrência, né, existe, ocorrência de distúrbios sociais na proximidade da empresa afeta as atividades de proteção das suas instalações. Por exemplo, uma passeata, né? Aqui é o A, a ocorrência de distúrbios, não é se existe, não. Ao ocorrer distúrbios na proximidade da empresa, isso atrapalha o meu trabalho, seja por conta de barulho, seja por conta de bloqueios de acesso, tudo isso eu avalio em área da instalação. Olha que planejamento detalhado, olha que levantamento, identificação de riscos detalhado. Se o analista seguir toda essa sequência, o planejamento será o melhor possível. Existem acessos às áreas da empresa que não estejam sob o seu inteiro controle. Por exemplo, muitas vezes um portão que ficou há muitos anos no fundo da empresa, porque alguns funcionários eram autorizados, a empresa acabou não fechando, aí não tem vigilante, ou então uma parte limítrofe da empresa que não tem um muro de contenção, não tem cerca, e acaba acessando um bairro circunvizinho, as pessoas acabam passando, ou muitas vezes acessando, às vezes não entram no terreno que pertence à empresa, mas passam muito próximo. Então, estão esses acessos que têm que ser verificados em relação à área da instalação. Agora, construções físicas. Veja bem, se eu for bater ponto a ponto de cada grupo aqui, a gente não termina nunca essa aula. Então, eu vou explicando como é que é feita a análise, e em alguns grupos a gente vai só dar uma lida e vai seguindo. Depois você estuda o PDF do curso. Se você tiver dúvidas, tiver algum tipo de necessidade, você entra em contato comigo. Então, ao avaliar para identificar os riscos em construções físicas, aqui, relembrando, são as construções internas, as construções que tem dentro da empresa, nós vamos avaliar esses itens aqui. Ó. A empresa está instalada em uma construção do tipo prédio, onde todos os andares estão sob o seu controle. Então, exemplo, é uma empresa, uma construtora, uma companhia que ela ocupa todo um edifício e todos os andares estão sob o seu controle. Ah, não, a empresa ocupa 3 andares. E os demais? Aí, isso vai estimular o analista de segurança a avaliar, a fazer contato com o condomínio, com o síndico, para verificar outras questões de segurança que envolvam aí os acessos, os controles de acesso, controle de visitantes, controle de fornecedores que chegam na empresa. Existem atividades desenvolvidas dentro da empresa que sejam franqueadas às pessoas alheias à empresa. Então, por exemplo, a empresa, ela permite que alguém venda um produto dentro da empresa, ela permite
de vez em quando que tem atividade, mesmo que cultural, dentro da empresa. Se isso acontece, né, eu estou franqueando o acesso a pessoas alheias à minha empresa. Então são pessoas que não passaram pelo processo seletivo da empresa, são pessoas que não são controladas no cotidiano da empresa. Então, se isso existir, eu preciso ter um controle, eu preciso ter isso mapeado. Quem são essas pessoas? Realizar as investigações sociais devidas para que eu não traga pessoas problemáticas para dentro da minha empresa. Existe uma sala específica destinada para receber visitantes? Isso aqui vai me estimular. O visitante chega na minha empresa, ele vai para um local adequado, com televisão, com café, com uma água, ou ele fica lá na portaria esperando a pessoa vir buscá-lo ou alguém acompanhar até onde ele vai realizar a visita. As barreiras físicas existentes na empresa, cercas ou muros, possuem aberturas, túneis, galerias, esgoto, escavação. Porque não adianta ter um muro de contenção de altíssimo nível, com concertina, cerca elétrica, se eu tenho uma galeria que sai de dentro da empresa e que acessa uma área exterior à empresa. Isso vai ser um problema gravíssimo para a empresa. As instalações da empresa possuem sistema de ventilação que possa ser utilizado como um acesso ou com acesso ao seu interior, do mesmo modo que galerias. Sistema de ventilação, muitas vezes municipais, né? De galerias de ar ou galerias de sistemas de esgotos, por exemplo. Se tiver, tem que estar fechando, conversando com a autoridade para bloquear o acesso. Em caso de possuir esses sistemas, no caso de ventilação, são previstas medidas para evitar que possam ser utilizadas como acesso? Já falei então, a empresa bloqueia. A rede elétrica da iluminação da empresa subterrânea, a iluminação vai ser verificada constantemente. Por que ser subterrânea? Menos possibilidades de ser sabotada. Se eu tenho redes elétricas com os fios todos aéreos, as pessoas podem bloquear o meu sistema e sabotar a minha iluminação. A subestação de energia da empresa ou o transformador central, se for o caso, se encontra em local vulnerável. Nós vamos ver no case aí o que acontecia na empresa. Tem proteção? Não tem? É cercado? É controlado? Quem tem acesso a esse gerador ou a essa subestação? As chaves disjuntoras de iluminação estão protegidas? Sim ou não? Se não estiverem, nós vamos adotar medidas para protegê-las. Vamos designar um responsável, vamos traçar normas de utilização dessas chaves ou de acesso até essas caixas. As salas de reunião, o gabinete do diretor, o responsável, CEO, o presidente, o auditório e outros locais sensíveis oferecem segurança para os assuntos que lá são tratados? Olha aí o conceito de sala segura. Então, todos os locais onde tem reunião, onde se conversa assuntos sensíveis da empresa, existem medidas de segurança que a empresa adota para proteger os assuntos, a proteger as conversas realizadas nessas salas? As instalações da empresa são identificadas por códigos para limitar os acessos ou mesmo para casos de contingências. Então você numera ou você põe por letras, ou em números romanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ter, quando nós elaborarmos o plano de contingência da empresa, a evacuação será com prioridades. Então, ao estabelecer prioridades, você tendo já numerado cada construção dentro da sua empresa, facilita na evacuação de bens, de materiais, de pessoas, né? Você prioriza as instalações da sua empresa. Por exemplo, uma sala de arquivo, ou um laboratório, ou então uma sala de TI, com certeza tem mais prioridade que um refeitório, a menos que no refeitório tenha algum tipo de material importante, ou é uma empresa muito grande e muitas pessoas frequentam aquele refeitório. Os vigilantes da empresa, mesmo que terceirizados, têm ou ficam alojados em um local específico para eles, né? Esse local tem segurança, tem o acesso devido, é controlado, não é? Tem empresas que nem isso tem. O pessoal se acomoda, aproveita algum tipo de instalação que tem próximo da portaria ali, usa um banheiro emprestado de um outro setor e vai tocando a vida assim. Não pode. A equipe de vigilante, elas precisam ser treinadas para atuar como força de reação, elas têm que ter o local de repouso. Quando não está ali no seu plantão, no seu posto, precisa estar descansando, se alimentando. Então é necessário que haja um alojamento específico para os vigilantes da empresa. Aí vem educação e treinamento. Então tá aqui todos os quesitos de educação e treinamento. Como eu falei, se a gente passar um por um aqui, então eu vou dar um exemplo aqui, ó.
Existe programa de manutenção periódica para os equipamentos de combate a incêndio? Porque o combate a incêndio, a brigada de incêndio, ela está no contexto, no escopo da segurança patrimonial. Então é um exemplo. Quando eu falo de educação e treinamento, tá? Por exemplo, os funcionários da empresa, ou seja, todos, sabem identificar e operar equipamentos contra incêndio? A empresa realiza treinamentos em relação aos temas de segurança patrimonial e safety a todos os colaboradores? Sim ou não? Se não realiza, já identifiquei um risco aí relacionado a treinamentos. Precisamos elaborar um plano de treinamento, um plano anual de treinamentos de colaboradores para tratar de assuntos de segurança ou mesmo de segurança do trabalho ou saúde ocupacional. Equipamentos ativos. São equipamentos ativos, eu vou ter uma aula só sobre eles, mas são equipamentos geralmente eletrônicos que disparam algum tipo de sensor ou de alarme, e aí aquilo ativa, né? Então, por exemplo, uma câmera que tem sensor de presença, ou então um alarme com sensor de presença, passa alguém, ele dispara. Então, isso aí é um equipamento ativo. Um equipamento passivo, não. Você coloca ele na posição, ele já serve de obstáculo. Uma pedra grande, por exemplo, uma barreira que eu coloco para fechar um acesso, uma clausura, depois de construída, ela passa a ser passiva. Se ela tiver sensores, os sensores são ativos, mas a clausura em si ela é passiva. Então, equipamentos ativos. O que eu tenho que avaliar para identificar riscos quando eu tratar de equipamentos ativos? Está aqui, ó. A empresa utiliza sistema de alarme para denunciar acessos indevidos? A empresa possui circuito interno e externo de TV, câmeras, né? Caso o sistema de alarme utilize a energia comercial, existe fonte alternativa, existe geradores na empresa? A empresa ela é muito grande, muitas vezes não tem gerador. Hoje as empresas têm até, não porque tem um mindset de segurança, mas porque já sofreram o problema de faltar energia e viram que precisam ter um gerador, por questão de sobrevivência. Existe um responsável pela manutenção do CFTV ou não? E aí vai. São diversos questionamentos relacionados a equipamentos ativos que precisam ser respondidos um a um. Você pega isso aqui, coloca numa planilha e vai ticando um a um, e é aquilo que as respostas forem negativas ou que estão com deficiência, você escreve ali as observações para depois inserir lá no seu plano de segurança patrimonial. Aqui, ó, falhas e disparos acidentais dos sistemas são registrados? Eu não vou pagar caro e investir uma grana alta em sistemas de segurança que disparam por qualquer tipo de ruído ou por um gato que entra. Não pode. A empresa possui câmeras inteligentes, que hoje é a tendência, né? Existem controles sobre a execução de consertos ou modificação desses sistemas. Quem são essas pessoas que fazem manutenção para mim? Eu conheço esses trabalhadores, são catalogados, são relacionados, já sofreram algum tipo de investigação, porque vejam bem, eu estou entregando DVRs, né, centrais de monitoramento na mão de uma empresa que é parceira, eu estou entregando a minha vida, ele vai ter acesso às imagens internas da empresa, então eu preciso ter controle sobre essas empresas que fazem manutenção para mim. Existe uma central ou sistema que conecte todos os sensores de acesso com CFTV? Normalmente, quando tem a central de monitoramento, se faz isso, né? Há controle via câmeras dos fluxos de entradas e saídas de vestiários? Há controle sobre armários usados pelos funcionários da empresa? Você não vai, às vezes é uma área coletiva só da entrada, né? Você não vai colocar câmeras para a vida individual. Tem que tomar cuidado com isso. A dignidade da pessoa deve ser protegida. E em casos muito específicos, a pessoa deve ser informada que ela está sendo filmada, ou que há equipamentos naquela região ali. Os equipamentos passivos, então tá aqui, a empresa ela utiliza barreiras físicas, naturais, eletrônicas, humanas ou animais para a sua proteção. Então aqui a eletrônica, ela é o exemplo que eu dei da clausura. No momento ela é eletrônica, mas depois que ela está instalada, é uma barreira física, um obstáculo, um equipamento passivo. Esses equipamentos, mesmo sendo passivos, estão integrados em um sistema de segurança. Então, por exemplo, eu utilizo barreiras com cones nos meus acessos, nas minhas nos arruamentos que tem dentro da empresa. Existe o controle de ronda, existe o controle de checagem dos pontos, não existe? Como que é feito esse controle? Então, sistema de segurança. E aí vai aqui, ó, diversos quesitos para serem respondidos para cada um dos subgrupos. Normas e legislações relacionadas à segurança, tá bom? Então a empresa conhece
as portarias da Polícia Federal que regulam o trabalho de vigilantes. A empresa tem um contrato com uma terceira parte, ela conhece sobre a questão de fiscalização de contrato. Ela tem noção da importância que é seguir normas e legislações para o dia a dia do trabalho dos vigilantes. Então tá aqui, ó. À medida que vai respondendo cada quesito, ele vai relacionando o que tem na falta dentro da sua empresa. Aqui tem algumas coisas que são medidas, por exemplo, existe algum plano que preveja a evacuação de pessoal e de material, que é o plano de contingências ou de continuidade dos negócios? Está em normas e legislações, por quê? Porque é uma medida que me gera uma norma interna da empresa, tá bom? Normas e legislações não se refere apenas a leis, mas às normas internas que a empresa tem. Aqui, ó, os registros de visitantes da empresa são registrados e analisados, porque isso tem que estar escrito numa norma de controle, por isso que ele entra aqui. E aí vai, tá? Visitantes a áreas sensíveis, diretrizes sobre tirar foto, né? Hoje em dia com essa cultura do selfie, do celular, de gravar vídeos, gravar isso, aquilo, tem que tomar muito cuidado. A empresa tem que ter diversas normas relacionadas a essas questões aí. E aí vai. Ainda normas de legislação, mais vários itens. Aqui, ó, são 24 itens. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, 24. Há maneiras legais de verificação dos pertences de funcionários, evitando-se a entrada de quaisquer coisas proibidas na empresa, bem como furto de material da empresa. Nós vamos ter uma aula que eu vou falar sobre questões jurídicas. Isso aqui é autorizado. A empresa pode fazer a revista no equipamento individual, ali numa bolsinha, numa mochila, né? O próprio funcionário chega, ele abre a mochila e mostra. Na hora que vai sair, ele abre. Não precisa das pessoas tocarem no funcionário, mas a empresa ela pode fazer isso porque ela tem o direito, por lei, de cuidar do seu patrimônio. Sistemas de segurança são diversos quesitos que relacionam tudo que não está nos outros quesitos. Tudo ligado à segurança. Alguns até podem ser repetidos, mas aqui você tem numa estrutura bem sequencial diversos itens ligados ao controle da segurança. Por exemplo, acesso de visitantes. Ele é registrado, sim ou não. A empresa identifica e controla. Então não é só registrar quem entrou, eu identifico. Quem é que está vindo? Quem foi visitar? Por que foi visitar? Que hora que essa pessoa saiu? E aí vai. É muito quesito e você vai ter aí um material fantástico para enriquecer o seu trabalho. Eu tenho certeza que esse curso vai ser um marco, vai ser um diferencial na tua área. Você que trabalha com segurança, gestor, analista, até mesmo vigilante, para levar melhorias para a sua empresa e até para ser promovido. Então, por exemplo, existe credenciamento para os veículos particulares do pessoal da empresa? Ah, não, a empresa tem um estacionamento, quando é funcionário ele chega, mas não tem um crachá. Esse crachá não é feito uma prévia identificação pelo pessoal de segurança? E se o funcionário estiver levando o carro roubado para dentro da empresa? Como que a empresa vai descobrir isso? Tá? Então tá aqui, ó, 37 quesitos, mas vai até o 51º. Existem sensores de incêndio na empresa? Não existe, né? Escadas e saídas de emergência. Então, tudo que tiver a ver com a segurança, com a estrutura física da empresa, e será avaliado aqui nos sistemas de segurança. Então, aqui, ó, analisando e qualificando um risco. Por exemplo, como que eu faria a análise? Eu identifiquei uma falha, identifiquei um problema, olha o risco que eu vou achar naquele problema. Vamos ver aqui, ó, falta apoio mútuo de vigilantes ou câmeras. Significa o seguinte, eu tenho um ponto cego, tem uma guarita muito longe da outra guarita. Um vigilante não consegue se comunicar e também não consegue visualmente ter contato com a outra guarita. Qual o risco que tem dentro da minha empresa? Eu tenho o risco de violação de perímetro ou dano ao muro ou à cerca da minha empresa. Por quê? Naquela zona cega, naquele ponto cego, alguém vai chegar, vai abordar e não será visto por nenhuma das guaritas, nenhum dos pontos onde tem o vigilante. Não existe inspeções, ausência de inspeções ou de revista eletrônica para entrada ou saída. Não tem, ninguém verifica nada, nem carro, nem pessoas. Qual o risco? Furto ou vazamento de algum documento. Então a pessoa não é verificada, ela pode sair com uma pasta do seu departamento, ela pode sair com um documento, pode sair com algum objeto. Ausência de protocolos rígidos para visitantes. Essa aqui é a situação encontrada. Aqui é o risco que decorre dessa situação aqui.
Então, acesso não autorizado na empresa. Uma pessoa que não está autorizada vai acabar entrando na empresa. Por quê? Porque não há controle rígido sobre os visitantes. Não existem câmeras nas entradas de depósito e só há um funcionário por depósito ou por almoxarifado. Risco decorrente: furto de material dos depósitos. Você não tenha dúvida que cedo ou tarde esses eventos aqui considerados perigos, que são os riscos, vão acabar acontecendo. Não existem rondas na empresa, então não há supervisão, não há um coordenador que passa nos pontos, controlando, checando, verificando. Risco: acessos internos não autorizados pós-expediente. Alguns, inclusive, podendo ter conluio com o vigilante, porque ele já sabe que ele não é fiscalizado, não existe ronda, então e se ele estiver ligado a pessoas ligadas ao crime, ele acaba facilitando o acesso pós-expediente. Permanência de funcionários orgânicos ou mesmo terceirizados antes e depois do expediente sem nenhum controle. Então terminou o expediente, tocou a sirene, uma grande fábrica, as pessoas foram embora e quem ficou trabalhando depois do expediente não tem controle nenhum, não precisa informar a chefia, não precisa marcar em nenhum papel. Isso acontece constantemente na empresa. Risco decorrente: sabotagens ou danos ao material. A pessoa que estiver mal intencionada, ela vai acabar sabotando um equipamento, vai acabar furtando um outro material. Por quê? Porque ela pode ficar lá depois do expediente, não há nenhum tipo de controle. A hora que ela resolver ir embora, ela vai embora, passa pela portaria, assina lá algum documento e vai para casa. Já fez aquilo que tinha que ser feito, né, contra a empresa. Falta capacitações na empresa, falta cursos, falta treinamento. A diretoria não investe para os seus funcionários treinarem. Problema: vigilante entra em crise ou reage indevidamente. Então, se eu não treinar a minha equipe de segurança, principalmente durante uma crise, durante um evento, durante um sinistro, durante uma invasão, esse meu vigilante não treinado, ele vai reagir indevidamente. A gente tem visto muito isso. Pessoas, inclusive, levando outras à morte. Tem acontecido em supermercados, pessoas imobilizam incorretamente uma pessoa, não conhece lei, acha que pode mobilizar para o resto da vida, e a polícia acaba não chegando até o local, a pessoa acaba vindo a óbito. Isso tem saído recorrentemente aí na imprensa brasileira. Ausência de mentalidade de segurança e gestão de riscos na empresa. As pessoas não se preocupam com segurança, muito menos com os riscos decorrentes da falha de segurança. Qual é o risco que vai acontecer? Perdas constantes de pequenas coisas e falta de efetivo para a segurança patrimonial. O que significa isso? Eu não tenho preocupação com segurança, então eu não invisto em segurança, eu não contrato novas equipes, eu não fiscalizo os meus vigilantes, não contrato mais vigilantes, então eu tenho falta de efetivo de pessoas relacionadas com segurança. E também perdas constantes, que eu não posso dizer que é furto, porque eu não tenho essa mentalidade. As mesas ficam com documentos depois do expediente, armários abertos, os claviculares, que são aquelas caixas onde colocamos as chaves, ficam abertos, então os objetos somem. Sabemos que pode ser furto, mas aqui eu coloco como perdas constantes porque não há nenhum tipo de controle. Vamos agora então para um caso real, sem muita enrolação. O tempo está correndo, eu não gosto que as aulas sejam muito longas. Então está aqui uma empresa, nós seguimos toda a sequência, aqui alguns exemplos para vocês. Então, naquela avaliação da área da instalação ou mesmo construções físicas, foi levantado aqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui, isso aqui, cerca da empresa, tá? Aqui para cá faz parte da fábrica. Esse aqui onde eu estou passando vermelho agora é um muro de uma construção vizinha. Então, uma construção colada ao perímetro. Como que deixaram isso acontecer? O cara não construiu de hoje para amanhã. O cara começou a construir e ninguém se tocou em relação a isso. E a cerca aqui da empresa totalmente inadequada. Ela permite invasão e observação. Claro que aqui o vizinho fez um muro, mas uma área mais ali, aqui, onde não tem o muro, as pessoas passam na rua e ficam olhando o que está acontecendo no interior da empresa. E para sair ou entrar é a coisa mais fácil que tem. Aqui é uma foto de longe mostrando isso aqui, o muro baixo, murinho muito baixo, muito fajuto, né? Fácil de ser escalado. A cerca aqui muito pequena.
E uma construção, aqui onde está o gramado é a empresa, tá? Onde está o gramado é a empresa. Aqui é uma construção externa à empresa. Veja, pessoal, a pessoa está aqui dentro com uma arma, ele tem dominância sobre todo o pessoal que está aqui na área gramada da empresa trabalhando, ou numa confraternização, ou mesmo ou ele pode ocupar um posto de observação e ficar lá em cima observando o dia inteiro o que se passa, como que é o modus operandi de um dia a dia de trabalho dentro da empresa. Então isso aqui não pode acontecer. Aqui, ó, aquelas árvores, né, que elas crescem coladas com o perímetro da minha empresa e elas vão se sobrepondo. Ó. Então um garoto sobe aqui, mesmo um marginal, um mal intencionado, ele sobe, ele atravessa o muro da empresa aqui, ó. Como? Vindo pela árvore. E a cerca continua levantando essa situação, a cerca completamente inadequada. A pessoa consegue escalar com os dedos e atravessa. Não tem uma concertina, não tem uma cerca elétrica, ela é muito baixa. Isso aqui, ó, para cá é a área da empresa, para cá é um descampado. Veja, não tem uma cerca. A pessoa fala assim, não vamos colocar a cerca, quem que vai entrar por ali? Porque se ele entrar por ali, ele vai chegar num ponto que aí tem algum tipo de limitação. Mas veja bem, a pessoa pode atravessar isso aqui de noite, 8 da noite, espera da meia-noite, meia-noite ela entra para o interior da empresa. Então não pode. Todas as áreas que pertencem à organização onde eu estou fazendo trabalho de segurança precisam estar devidamente cercadas, devidamente protegidas. Olha aqui o clavicular que nós encontramos nessa empresa. E esse clavicular aqui era apenas da segurança. Não fomos olhar de outros setores. Isso não pode acontecer. A empresa ela precisa ter um controle e esses claviculares devem ser fechados após o expediente. E fica um supervisor, um responsável por abrir num caso de uma emergência. Então ele não pode durante o tempo todo ficar ali aberto. Qualquer um que passasse aqui ou que tivesse acesso a essa sala tomaria uma chave e pronto, causaria um grande problema para a empresa. Isso aqui é interessante. O que nós detectamos aqui? A empresa tem um controle de veículos, com cancelas, com as catracas, mas ela não tem um controle se a pessoa tem carona. Então, depois que a pessoa chega com o veículo no estacionamento, essa região aqui aos fundos da empresa, aqui, vou colocar assim que senão não vê direito, qualquer um acessava. Aqui não tinha, né? Aqui, ó, não tinha controle. Então, nós orientamos, ó, ou proíbe-se a carona, ou quem está vindo de carona, desça fora da empresa, desça do carro do amigo, e entra pelo controle de pedestre para ser feito o controle da sua entrada, ou se coloca os controles de acessos também dentro de cada pavilhão, porque aí quem vier de carona e entrar no estacionamento vai ser controlado ao acessar o seu escritório. Então, no caso aqui desse nosso cliente, as pessoas que vinham de carona, o motorista ele era controlado, porque havia o cadastro da placa do veículo. Então, o José chegou, mas o José estava trazendo o Pedro. O Pedro só foi saber que ele chegou lá no seu escritório quando o seu chefe, então, foi tirar a falta e verificou que ele estava presente. Então, isso não pode acontecer. Isso aqui, ó, eu falei lá no começo dessa aula, gerador não tem proteção nenhuma, não tem uma cerca aqui, não tem. E esses geradores normalmente tem que ser alguém da elétrica que controla uma chave com senha, fechaduras com senha, controle eletrônico. Por que é importante cercar um gerador? Para evitar sabotagem, para evitar que um fio desse gerador que seja rompido, a empresa fica sem energia. Ela fica sem uma fonte alternativa, sem uma fonte secundária de energia. À noite, nós passamos a noite no local. Veja só no perímetro, ó, essa aqui é aquela cerca deficiente lá. Observe aqui, observe aqui a iluminação falha. Olha aqui à direita, aqui, ó, zonas mortas no clareamento. A iluminação precisa de fato clarear todo o perímetro para que isso facilite tanto a observação do vigilante quanto o foco das câmeras nas posições. Uma área muito escura dificulta mais a visualização. Aqui, ó, a entrada, uma das entradas principais, né? Essa aqui é para veículos grandes de carga e descarga, sem nenhum tipo de concertina aqui, ó, né? Sem nenhum tipo de proteção ou cerca elétrica por cima. Olhem a altura desse portão aqui, ó, muito baixo.
Então não pode, né? São investimentos baratos, mas é extremamente recomendável que você tenha concertinas ou que você mantenha cercas elétricas nos seus muros de contenção, nas suas cercas, né? Finalmente, feito esse trabalho de identificação de riscos, esses aqui foram os principais riscos identificados que nós depois utilizamos para assessorar a autogestão dessa fábrica e bem como para colocar no plano de segurança. Então, a ocorrência de enchentes, né? Esse local aqui é um local baixo, né? Ele tem pouca... A estrutura urbana não favorece, então, quando há isso, por exemplo, na Grande São Paulo, você que é meu aluno que é da Grande São Paulo, sabe que existem vários pontos que vira e mexe ocorre muito enchente. Então, isso aqui tem que ser levantado como risco, porque isso afeta a segurança patrimonial. Segundo risco, danos causados às instalações do local ou ao processo logístico da empresa causados por quê? Manifestações populares. Aqui nesse caso, eles bloqueavam o acesso de fornecedores e isso atrapalhava as operações da empresa. Sequestro de funcionários da alta direção. Pessoas que vieram de fora, de outros países, trabalhar na direção dessa fábrica, salários muito altos e não havia nenhum tipo de instrução referentes ao sequestro. Se vai usar carro blindado, se vai treinar a secretária, como que faz o uso do telefone, rotas alternativas no seu dia a dia, no seu trabalho, e treinar os motoristas desses diretores. Então, é outro risco que foi levantado. Ocorrência de invasão perimetral, né? Nós já falamos que o pessoal com manifestações dificultavam, vira e mexe, alguém entrava, principalmente naquela área onde não havia cerca nenhuma. Pessoal agredido por criminosos próximo à fábrica, durante a passagem do plantão. Vê se pode. Tá fazendo ali a ronda, vai trocar os postos do plantão, alguém da rua vinha e agredia o funcionário da empresa. Furtos internos de pertences, documentação ou informações administrativas do site, né, lá do local, por pessoas da própria empresa. Desvio de combustível. A empresa tinha um posto, não havia nenhum tipo de controle, não tinha cercamento no posto, desvio de combustível. Desvio de material da empresa, material de trabalho, material usado na fabricação de equipamentos. Uso de drogas dentro do site. Isso é uma coisa que não é tão incomum hoje em dia, é preciso ficar de olho, o pessoal de segurança patrimonial, para evitar porque acaba que a pessoa precisa de um apoio médico ou mesmo evitar o tráfico de drogas dentro da empresa. Fraudes, foi descoberta que a fraude identificada por questão de conluio de funcionários com fornecedores. Furtos de celulares, né? A gente levantou aqui diversos furtos de pertences, mas o de celulares foi o que se destacou bastante. Sabotagem de plantas de produção no local, sabotagem de plantas, da estrutura de laboratório, de usinas dentro do local da fabricação. Por quê? Porque o pessoal queria pegar resíduos de equipamentos para desviar, levar e vender fora da empresa. E finalmente, a adulteração de produtos fabricados no site por pessoas da própria empresa. Eles adulteravam os produtos e tentavam levar, muitas vezes até para vender em uma fábrica de alimentos, para vender em mercados da região ou para uso pessoal, tá bom? Muito bem, então aqui eu finalizo a aula número 10, terminamos com aquela parte do diagnóstico. Nós tivemos 4 aulas sobre diagnóstico, 2 do estudo de situação, 2 sobre análise de riscos, e agora na próxima aula, na aula 11, nós iniciamos aquela parte dos elementos de segurança. E o primeiro elemento que nós vamos tratar são as ameaças. Então eu vejo você na aula 11. Até mais!